Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra deste sábado, dia 17 de setembro de 2021, 24ª semana do Tempo Comum, que já está terminando. Vamos entrar na 25ª amanhã. A cor litúrgica vai ser a verde e o santo é São Roberto Bellarmino, tá bom? Pelo menos é o que consta aqui no meu calendário. Muito bem. Vamos lá, vamos recordar o evangelho da semana passada, do domingo agora, dia 12 de setembro. O evangelho foi Marcos 8, versículos 27 a 35, tá? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A oração ao anjo da guarda do Brasil, depois uma oração a São José, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Bom, eu também vou fazer um áudio bem rapidinho, tô atrasada aí nos áudios, tá? Então peço desculpas, mas seja o que Deus quiser. Notícias. Então, as notícias eu não tô vendo muita coisa, assim, na parte católica. Teve a viagem apostólica do Papa, aquele lance que eu falei, um dos últimos áudios mais pesados de 45 minutos, e o assunto também, que é o bispo que anunciou lá na Espanha que se envolveu com a mulher satanista, essas loucuradas. Então vamos rezar, inclusive pedir orações para vocês, porque eu andei tendo uns sonhos muito estranhos. Eu acho que alguém andou fazendo coisa arada com o meu nome. Que de vez em quando eu tenho uns sonhos assim, sabe? E eu tenho uns inimigos que vivem fazendo... De vez em quando eu tenho esse tipo de sonho. Eu não vou falar porque é muito nojento. E quando eu tenho esse tipo de sonho, eu tô desconfiada que alguém resolveu fazer macumbaria, sei lá, alguma coisa estranha, né? Aí, graças a Deus, só com muita oração, às vezes uma penitência também, tem que entrar junto para poder reverter. Olha, os sonhos são importantes. Qualquer coisa, sempre peça ajuda para São José e o José do Egito, né? Filho de Jacó. São os dois Josés que tem aliás, na novela tá falando, mas busque lá nos últimos capítulos de Gênesis, é falado do filho de filho de Jacó, que é José. E se você medita sobre toda a ação dos filhos dos outros irmãos de José, toda essa situação, e depois caem como escravos no Egito, eu lá tenho minhas teorias à medida que eu vou lendo, né? Veja bem, retomando o que foi o José do Egito. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Esses tempos eu comentei, porque eu fiz uma nova meditação, aí veio, né? Que esses irmãos de José, todos filhos de Jacó, estavam brigando com o próprio Deus. Porque José era um rapaz justo, mas só porque era o mais querido do pai, devido à inveja e cegos de tudo, não se colocaram na situação do pai caso perdesse esse menino, né? E José virou, sabe o que aconteceu? Virou escravo, ainda teve injustiça no meio, ainda teve a mulher do Egito lá que queria fazer coisa arada. Olha, o crime dela, de verdade, o crime dessa mulher a idólatra egípcia que jogou José na prisão, eu acho que foi um crime, aos olhos de Deus, até menor comparado com o crime que os irmãos de José, em matéria de injustiça, fizeram com o rapaz, né? Na minha concepção, posso estar errado. A moça errou, mas uma coisa é vir da linhagem de Abraão e sabedores de quem que é o Deus, né? Aí você vai dizer assim, mas onde que eu quero chegar? Então, já vou chegar no ponto aí de uma outra reflexão a respeito da história de José do Egito. Aí José, enfim, acontece algumas coisas, os infortúnios, mas tem a graça de Deus atuando, né? Ele sai da prisão porque ele sabia interpretar sonhos e ele teve ajuda, intercessão de um, e agora era o copeiro. Eu sei que era um copeiro e um padeiro, um deles morreu. E o que sobreviveu depois foi apitar no faraó, no ouvidinho do faraó, tem um cidadão lá que sabe interpretar sonho, né? E foi isso que salvou José, mas porque Deus assim o quis. Que José sempre foi fiel a Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó.
Na história da novela, por isso que é bom às vezes a gente ter um certo discernimento. Não dá para levar tudo ao pé da letra, mas algumas coisas servem para dar uma ilustrada em 3D a partir da dramatização, como que devemos nos comportar também para fazer solicitações para Deus. Então, eu tive o sonho. Quando eu tenho sonhos ruins, eu sempre coloco consagrados a São José, pai nutrício de Jesus. Mas ultimamente eu tenho até pedido para o Senhor José do Egito também. Né? E quando acontece uma situação que eu posso estar enganada, né? Mas o Espírito Santo que me guia, que o meu anjinho da guarda pode me orientar, para que todo o mal que seja lançado para mim, para minha casa, seja todos colocados, né, no coração sagrado de Cristo, ou nas suas santas chagas, enfim. Aí eu tenho minhas devoções aí. Esse é um ponto. Segundo ponto é assim. Dentro do calendário litúrgico, está se perdendo as lembranças, memórias do Santíssimo Nome de Cristo, de Jesus, e o Santíssimo Nome de Nossa Senhora, que foi esses dias, né? Foi esse mês, eu acho. Mês passado, esse mês, sei que foi, já passou. E eu não coloquei lá no Instagram. Mas se utiliza muito o nome de Jesus por várias outras denominações, e às vezes é para enganar o povo. Aí esses tempos eu estou rezando assim, eu não deveria falar, mas eu vou falar. Porque não tem como denegrir a imagem de um santo, mas mais importante que seja um santo daqueles que sofreu bastante, que sangrou mesmo. Então se você é devoto de um santo assim, tipo Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena até não é tão conhecida, né? Mas, por exemplo, Santa Rita de Cássia, São Cosme e Damião, São Jorge, esses infelizmente também ficaram muito assim dentro do sincretismo religioso afro-brasileiro. Eu falo mais esses santos tipo São Padre Pio de Pietrautina, Beato Carlos Acutis, São Cardeal Newman, Santa Dulce dos Pobres, Santa Teresa de Calcutá, que esses não estão dentro de um sincretismo afro-brasileiro, entende? Não sei se você vai entender a sutileza da coisa que eu vou falar. Mas quando eu peço, muitas vezes para Jesus, eu gostaria que essas, sei lá, qualquer intenção, mas vamos supor, estou rezando, Senhor Jesus e São Padre Pio de Pietrautina. Quero colocar essas intenções. Porque é o que acontece na história de José agora na novela. Tem um rapaz que ele é de outra tribo, sei lá, Cuxita, sei lá o nome da tribo do cara lá. E ele é idólatra, ele tem os deuses dele. Só que ele diz, eu vou adorar o seu Deus, José. Eu vou adorar o seu Deus. Aí o que eu fico pensando? Acho que o cara quando vai rezar, na história da novela, né? Ele deve rezar assim, Deus de José, né? Senhor, ouve minhas orações. Eu não sei se você está entendendo. Buscar a linhagem de Deus, né? Porque o nome de Jesus ficou tão contaminado. Tem gente que se fala o nome de Jesus, mas não é o mesmo Jesus que eu e você adoramos no sacrário. Ou então uma ideia errada. Quer ver? Uma coisa super... Olha, isso é errado, mas eu vou até comentar. Tem uma postagem do Padre Ronei em que ele está fazendo uma live. E recentemente o Papa também falou sobre o matrimônio entre pessoas do mesmo sexo. Ele foi contra, né? Mas a live do Padre Ronei, não é live, ele gravou, acho que é uma live com outro padre, um seminarista, não sei, um consagrado. Aí uma pessoa colocou um comentário assim, mas eu não acho que eu estou errada ou num pecado tão mortal assim, porque eu fiz laqueadura, era alguma coisa relacionada a anticoncepcionais contraceptivos. Gente, pelo amor de Deus, por isso que eu falo, quem é que vai ter coragem de colocar o direito canônico dentro dos perfis das redes sociais? O povo no comentário já fala em erro. A mulher fala, mas bem nessas palavras. Aí eu pensei, eu não vou entrar nessa dinâmica, porque a pessoa está vivendo a teologia da própria cabeça. Eu já não uso anticoncepcional há muito tempo. Por mais que falem que faz bem, não sei o que, não faz bem não. Pode dar trombose se você tem predisposição. E segundo, ele foi feito para você ficar brincando também de tomadinha por aí. Não é legal, tá? Então, não adianta dizer, porque melhora as dores. Eu sempre tive dores menstruais, tá? As coliquinhas. Sabe, mas eu cheguei a tomar.
Deus sabe, né? Mas eu cheguei a tomar quando era jovem. Depois desisti, porque é caro. Se você esquece, depois passava mal. Não quis. Mas era um erro, cometi um erro. Certo? E não é porque o outro falou. Não é porque o médico falou. Tem que pensar um pouco. Certas coisas ofendem a Deus. O que é verdade, o que é a mentira sempre será mentira, a enganação do mundo. E a pessoa ainda vem dar lição no padre. Eu vou rezar para essa criatura. O padre Ronê ainda foi super paciente e foi super reto, sem ser grosseiro. É o que diz a Igreja Católica, não sou eu que estou falando. Ele não concordou nem discordou, mas tipo, a pessoa quer viver no erro, dane-se. Dane-se. Fazer o quê? Certo? Aí você também deve estar... Por isso que os comentários aqui estão fechados, para não ter que ouvir besteira, para você não pecar contra você mesmo. E vir me estressar aqui, porque eu já estou estressada com a vida, né? Tudo me estressa agora, porque uma hora a campanha de vacinação é uma coisa, outra hora falam que não vão comprar mais vacina, outra hora tá faltando a vacina, outra hora não vão dar vacina para os adolescentes, tá uma bagunça. E fora a situação econômica. Ainda vem uma criatura falar que eu tô certa e a igreja tá errada. Querido, querida, tchau e bênção. Para não falar outra palavra, porque na minha vontade vai se lascar. Problema teu. Não faz exame de consciência, não quer dar lição pro padre? Bem que fez o padre, deu uma evasiva, né? Não concordo, não discordo, também não entro na discussão. Mas que a mulher tá errada, tá errada. Eu fui obrigada a ler o comentário, foi a primeira coisa que apareceu. Não tô tão errada, não tô em pecado tão mortal. Coitada, ela se dá a absolvição, né? A criatura. Veja bem, dentro da medicina brasileira, a pessoa tem 3 filhos na cesárea, é automaticamente colocado laqueadura. Uma vontade que eu tinha era colocar embaixo: minha filha, não faça sexo. Não faça. Você quer ter controle natalício? Ainda colocou assim: porque depois para educar a filha é difícil. Mas para ter 20 cachorros tem, né? Sabe essas perversões da vida? Depois fala que a igreja é antiquada, né? Eu acho que eu preferiria cuidar de ovelhinha, né? Ovelhinha e gado, voltar nos tempos de Jacó, entendeu? Do que ter que ficar criando 20 cachorros. Depois fala que vai entrar no céu o cachorro, né? Barbaridade. Não concordou também, problema seu. Você não é obrigado a me ouvir, não, tá? Mas tá errado. Qualquer forma de anticoncepcional, contraceptivo, camisinha, laqueadura, anticoncepcional feminino, etc, etc. O único jeito é o quê? É não fazer. Isso não ofende a Deus. Não fazer nem com 2, nem com 1, nem sozinho, entendeu? Aí cada um padece dos sofrimentos, mas a sexualidade existe, isso sempre vai existir, certo? Não, eu acho engraçada a falta de caridade do povo, né? Tá, chega, falei demais. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas já entendeu o recado, né? Primeiro, você quer falar besteira? Guarde na sua cabeça. E que Deus te ilumine para você se converter. E não ficar pervertendo comentário lá no perfil de qualquer padre. Pode ser padre bambambam, pode ser padre mais sério, tradicionalista. Pare de encher o saco. Isso é ridículo. Esse é um falso testemunho, um fake testemunho. Ainda desencaminha o povo. Vai ter gente que ainda vai concordar com aquela porcaria. Eu, se fosse o padre, excluía. Isso é ridículo. A pessoa fala uma besteira. Outra coisa, vai pedir, cuida, que Jesus que você está pensando em pedir? Porque que nem o Bolsonaro, porque Deus acima de tudo. Ele falou o nome de Jesus até agora? Eu nunca ouvi ele falar o nome de Jesus. Eu não sei que Deus que o Bolsonaro adora, mas não é o mesmo Deus que eu adoro. Isso eu posso ter certeza. E eu adoro o Deus lá da sacristia. O Deus presente no sacrário, tá? Entendeu? Ainda se falasse em Jesus, dos evangélicos, talvez se aproximasse, tá? Mas nem em nome de Jesus Cristo ele fala. Ele fica falando só fazendo uma auto-imagem dele mesmo. Ele se auto-idolatra, eu acho muito engraçado isso.
Terceiro ponto, sonhos estranhos. Sonhos que causam medo, nojo, terror. Coloque no coração de Jesus e reze bastante e faça penitência. Não é que seja um indicativo de que alguém esteja atrás de você. Cada um tem uma dinâmica, cada um precisa bater um papinho aí com Deus mesmo, fazer uma intimidade. Cada um tem que descobrir o que está causando isso. Pode ser algo do inconsciente, como diria Freud, um desejo e tal. Pode ser. Mas pode ser também coisa mandada? Pode também. Tudo é possível, mas antes de enfiar caraminhola na cabeça, discernimento é importante. E vai observando, porque cada um tem um tipo de sonho. E são sonhos que pegam a gente mesmo. Sonho sexual, todo mundo tem, né? Mas é sonho. Às vezes é um desejo reprimido, quem não os tem, tá? Então não se culpe, né? Mas tem coisa que também não é tudo capeta, tudo coisa mandada, macumbaria, feitiçaria. Pode ser? Pode, mas se não, será que você também não anda fazendo umas maldição por aí, rogando praga pra alguém, entendeu? Falta de perdão, essas coisas, né? Então vamos lá. Oração ao anjo da guarda. Ó Deus, cuja providência não conhece limites, vós nos concedestes um anjo que vela sobre a nossa nação. Nós o suplicamos que, com o auxílio deste divino guardião, conservemos a fé, a esperança e a caridade, vivendo na paz e na concórdia nesta terra de Santa Cruz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora a oração a São José. Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em minha ajuda nestes momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confiamos, para que obtenha uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão, e dado que tudo podeis, junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem. Primeira leitura desta sexta-feira. 1 Timóteo, capítulo 6, Primeira leitura. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 2 a 12. Caríssimos, se ensina e recomenda estas coisas. Quem ensina doutrinas estranhas e discorda das palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina conforme a piedade é um obcecado pelo orgulho, um ignorante que morbidamente se compraz em questões e discussões de palavras. Daí que nascem invejas, contendas, insultos, suspeitas, porfias de homens com mente corrompida, privados da verdade, que fazem da piedade assunto de lucro. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada do espírito desse desprendimento. Porque nada trouxemos ao mundo, como tão pouco nada poderemos levar. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas com muitos desejos loucos e perniciosos que afundam os homens na perdição e na ruína, porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Por se terem deixado levar por ela, muitos se extraviaram da fé e se atormentam a si mesmos com muitos sofrimentos. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 48, com o refrão: Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que temer os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda? Por que temer os que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância de seus bens? Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço, não há riqueza que a possa adquirir, nem dar a um homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imortal. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Não te inquietes quando o homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa, pois ao morrer não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá acompanhá-lo. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felicita-se a si mesmo enquanto vivo. Todos te aplaudem, tudo bem, isto que é vida. Mas vai-se ele para junto de seus pais, que nunca mais e nunca mais verão a luz. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Evangelho de hoje, Lucas 8, versículos de 1 a 3. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, tá? E eu vou ler um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica e já vamos finalizar o áudio. Parágrafo 1102. 1102. É a palavra da salvação que alimenta a fé no coração dos cristãos. É ela que faz nascer e dá crescimento à comunhão dos cristãos. O anúncio da palavra de Deus não se limita ao ensinamento. Quer suscitar a resposta da fé como consentimento e compromisso em vista da aliança entre Deus e seu povo. É ainda o Espírito Santo que dá a graça da fé, que a fortifica e a faz crescer na comunidade. A Assembleia Litúrgica é primeiramente comunhão na fé. Muito bem. Aqui termina a liturgia da palavra, meu povo, tá? Fiquem em paz, na paz de Cristo. Não esqueçam que amanhã é domingo, dia de missa. Paz e bem.